Com o quórum dessa primeira Câmara, a coordenação de plenário para os meios de sua competência. A ata da 25ª Sessão Ordinária da Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 18 dias do mês de agosto do ano de 2022, no plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, foi realizada a sessão ordinária da Primeira Câmara sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente em exercício, conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, onde reuniram os senhores conselheiros, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pela doutora procuradora Estela de Barros Lima Melo Cavalcante. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada. Não houve matéria na hora do expediente, passou-se para a ordem do dia. Relator conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel. TC 13.228/2022, denúncia e representação, retirada de pauta. Neste momento, pela ordem do decanato, a senhora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque assume a presidência, dando continuidade à ordem do dia. Relator conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante, TC 14.525/2009, TC 12.939/2022, entre outros relacionados a aposentadorias, auditorias, solicitação e denúncia / representação, aprovados acórdãos números 832 a 845. Relator conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, TC 10.246/2013, TC 3228/2015, entre outros relacionados a contratos. Aprovadas resoluções números 66 a 77. TC 6693/2019, TC 1023/2016, entre outros relacionados a aposentadorias, aprovados acórdãos números 846 a 848. Relatora conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, TC 9137/2013, TC 9071/2013, entre outros relacionados a aposentadorias, aprovados acórdãos números 849 a 854. Não havendo mais processos a relatar, a excelentíssima senhora presidente facultou a palavra. Não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus, encerrou a sessão, convocando-se para a próxima no horário regimental. Em discussão e votação, na sessão anterior eu não estava presente, então eu colho os votos da conselheira Rosa Albuquerque. De acordo, presidente. Do conselheiro Rodrigo Siqueira. Excelência, de acordo. Aprovada. Mais alguma comunicação da coordenação? Excelências, antes de adentrarmos a pauta do dia, está franqueada a palavra. Não tendo quem queira fazer uso, assim, para a sua relatoria, a conselheira Rosa Albuquerque. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhor representante do Ministério Público, tenho a relatar nesta sessão 14 processos, todos tratando de atos de pessoal, e o nosso entendimento está nos termos do ofício em que caminhamos aos gabinetes de Vossas Excelências, e em virtude disto, do conhecimento de Vossas Excelências, já do conhecimento, é o que temos para relatar, presidente, nesta sessão. Assim, com a palavra, o órgão ministerial. Senhor presidente, senhora conselheira, senhor conselheiro Rodrigo, Ministério Público sempre de acordo aí com esse procedimento de julgamento em lista, desses processos mais simples e principalmente de registros de ato de pessoal. Então, em discussão e votação, como votaria o conselheiro Rodrigo Siqueira? Excelência, eu acompanho a relatura. Acompanho. Também acompanho. Aprovado, excelência. Excelência, com a palavra. Desta forma, então, presidente, encerra-se a minha pauta. Perfeitamente. Com a palavra, o conselheiro Rodrigo Siqueira. Senhor presidente, senhora conselheira, doutor Rafael, representando o Ministério Público. Senhor presidente, inicialmente, gostaria de deixar consignado que eu estou solicitando a retirada de pauta do processo TC de número 12.919/2022 e do processo TC 12.939/2022,
E o motivo da retirada de pauta foi equívoco em ter pautado, em razão do fato de necessitar da adoção de providências em razão da concessão de cautelar, esses dois processos. Estou retirando de pauta também, Excelência, processo TC 832/2008, em razão... Isso aqui era uma falha na publicação, onde deveria constar o nome do interessado que apresentou a comunicação de irregularidade, no caso a Controladoria Geral da União. No entanto, houve a consignação como interessado do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Eu achei que se tratava de um equívoco que não traria muito prejuízo para a análise do caso, mas, por via das dúvidas, nós optamos por solicitar a retirada de pauta desses 3 processos. Também gostaria de deixar consignado que na sessão passada, do dia 18/8/2022, eu deixei de relatar processo TC de número 4054/2022 e esqueci de mencionar que o referido processo estava sendo retirado de pauta. Então, fui alertado pela assessoria de Vossa Excelência, de modo que eu estou de forma expressa consignando que naquele processo, naquela sessão, nós o retiramos de pauta. Excelência. Perfeitamente. Eu tenho para relatar no dia de hoje... Conselheiro Rodrigo, permita-me uma parte. Parece-me que no processo 832 de 2008, que Vossa Excelência retirou de pauta, pelo menos, também aqui eu verifico, como tem uma cópia do diário oficial, que não saiu o nome do representado, acho do gestor também na publicação. Invariavelmente, isso não é questão de fora de gabinete, mas acho do próprio sistema, quando das mudanças. Só para fazer o registro, embora o senhor entenda que, inclusive, a não discriminação do interessado não traria maiores prejuízos. Aqui a gente tem, como você não está retirando de pauta, não caberia nós orientarmos ao mérito do processo de Vossa Excelência, só para tentar contribuir. Não, eu contribuindo também, esse caso daí não havia o nome do representado, porque a representação não trazia, a gente não consegue identificar quem é o representado, também não consegue identificar qual é a unidade gestora da qual o representado faz parte, razão pela qual não constou o nome do gestor, né? Então era uma representação da CGU que trazia apenas um ofício, mas não fazia menção, nem discriminava quem seria o gestor, quem seria a unidade gestora. Nós tentamos comunicar, mas enfim, a gente aborda essa questão no momento oportuno, na próxima sessão, Excelência. Eu passo a relatar, eu vou fazer a relatoria de 2 processos em conjunto. São eles o processo TC 6458/2017, processo TC 7531/2017, ambos possuindo como interessado a Agência de Fomento de Alagoas e como responsável o senhor Rafael de Góes Brito, que era o diretor-presidente. Se trata de uma auditoria ordinária de licitações e contratos administrativos. No primeiro caso, é um termo aditivo firmado entre a Agência de Fomento de Alagoas e o Instituto Terra Viva, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, extrato publicado no Diário Oficial do dia 22 de maio de 2017. E o segundo também é um primeiro termo aditivo à contratação da AFAL com a
Copbax. Então, vou fazer a leitura resumida do processo TC 7531/2017, que se aplica também ao processo TC 6458/2017. Compulsamos os autos e verificamos, através do despacho de número 320/2018, da 6ª Procuradoria de Contas, da lavra da douta procuradora Estela de Barros Lima Mero Cavalcante, manifestação de forma sucinta pela identificação dos processos referentes ao contrato de número 17/2016, do qual o primeiro termo aditivo faz parte, e feita juntada pela devolução dos autos ao Ministério Público de Contas para manifestação conclusiva. No segundo processo, o Parquet de Contas, por meio do despacho do parecer de número 917, opinou pelo arquivamento dos autos por não se tratar de matéria relacionada dentre aquelas constantes do artigo 71 da Constituição da República e por publicar a decisão. Perdão, eu me equivoquei aqui, silêncio. Também o segundo despacho é no mesmo sentido do primeiro. Decorridas as outras tramitações processuais, nós identificamos o processo solicitado pelo Parquet de Contas, ao qual o termo aditivo faz referência, firmado entre as partes supracitadas, quanto ao qual este relator proferiu voto corroborando com o entendimento do Parquet, que culminou na resolução de número 74, dígito 1/2021, no sentido de julgar pelo arquivamento dos autos, por não tratar de matéria relacionada dentre aquelas constantes do artigo 71 da Constituição da República. Então, o parecer do Ministério Público, que opina pela não competência do Tribunal de Contas, se deu nesse primeiro processo principal, que tramitou de forma anterior ao presente. Esse é o relatório, senhor presidente. Com a palavra o órgão ministerial. Senhor presidente, eu reitero o parecer do Ministério Público, que depois das diligências, né, realizadas para anexação dos autos principais, verificamos que se tratava de fiscalização de ato finalístico de entidade da administração indireta, no caso aqui a agência de fomento, com relação a contratos de multo com garantia fidejussória, enfim, alguns contratos de fomento aí com entidades cooperativas, atividades finalísticas de autarquias, de empresas estatais, enfim, não fazem parte do escopo do Tribunal de Contas ficar fiscalizando atos isolados disso, mas apenas em sede de prestação de contas, se a entidade está cumprindo a sua missão legal, constitucional, enfim, não cabe, então, a competência desse tribunal fiscalizar ato a ato desses contratos aí de multos celebrados pela administração pública indireta. Excelência. Excelência, nós mencionamos que se trata de que a AFA, Agência de Fomento de Alagoas, é uma instituição financeira, uma entidade de direito privado, supervisionada pelo Banco Central do Brasil, sendo parte da administração indireta do Estado de Alagoas, com controle acionário do Estado de Alagoas, criada pela Lei Estadual 6.488 de 2004, sob a forma de sociedade anônima de economia mista, de capital fechado, os termos da Lei Federal 6.404/76. Mencionamos que dessa forma nós não temos aqui um contrato regido sobre
sob as regras do direito público, de modo que a fiscalização ordinária de licitações e contratos não se aplica ao presente caso, razão pela qual nós estamos trazendo voto no sentido de julgar pelo arquivamento dos autos, por não se tratar de matéria relacionada dentre aquelas constantes do artigo 71 da Constituição Federal. É como eu estou votando, senhor presidente. Também, como encaminhamento, nós estamos determinando a juntada de processo ao processo TC 10.427/2016 e por publicar a presente deliberação. Instrução e votação. Excelência, permita-me fazer uma pergunta. Tendo em vista a natureza jurídica citada de Vossa Excelência, dessa agência, pergunto, essa agência ela não recebe recursos do orçamento do Estado para fazer essas atividades de empréstimos à organização do terceiro setor? Bom, Excelência, essa foi uma indagação que eu não fiz, até mesmo porque a gente tem precedentes, inclusive votados por Vossa Excelência, nos processos TC 11.687/2016, no sentido de não reconhecer a competência do tribunal para fazer essa fiscalização ordinária desses atos ordinários de licitações e contratos. Eu acho que cabe fiscalização à agência, ela não está, e do Tribunal de Contas, ela não está à margem da fiscalização do Tribunal de Contas. Eu só não entendo que a gente deva fazer uma auditoria ordinária sobre atos que aquela entidade submetida ao regime jurídico de direito privado venha praticar, porque ela refoge ao princípio da legalidade, mas nada impede que a gente faça outros tipos de fiscalização, inclusive fiscalização com relação à prestação de contas de gestão, caso ela venha receber recursos do orçamento do Estado de Alagoas. Então, eu não me preocupei com essa questão, haja vista por achar que se trata de uma matéria já pacificada, inclusive nesse colegiado, nessa primeira Câmara, com voto inclusive de Vossa Excelência. Mas fico aberto aqui a eventual evolução de entendimento, caso entenda razoável. De fato, como Vossa Excelência é o relator, tem um controle das informações, e de fato eu votei no processo originário pelo arquivamento. É bem provável que essa minha indagação, até chamar a atenção quando o doutor Rafael falou da questão do mútuo, se a empresa recebe recurso público e faz as parcerias emprestando dinheiro público, eu acho que atrai sim a competência do tribunal, porque a origem do recurso seria estadual. Isso está bem claro, acho que nós não temos divergência quanto a isso. De qualquer forma, como é um termo aditivo vinculado a um contrato originário já arquivado, mas ainda assim, por esta questão, Excelência, eu gostaria de pedir vistas para me certificar e confirmar, inclusive, aí, em virtude da indagação que eu fiz, quanto até a verificação, orçamentariamente falando, dos recursos que provavelmente estão, e aqui tudo em grau de incerteza que eu falo, provavelmente deveriam estar aí vinculados à FAO para as suas atividades institucionais, por assim dizer. Senhor relator, eu gostaria de solicitar a vista desses dois termos aditivos para fazer essa minha verificação e trazer um voto mais embasado, livre de dúvidas. Agradeço, senhor presidente. Por não, senhor. Se me permite, por favor, uma parte, apenas para esclarecer a situação, esses processos tratam de contratos de mútuo isoladamente celebrado com algumas entidades,
E o nosso posicionamento foi no sentido de que são contratos de mútuos realizados por uma empresa estatal, uma instituição financeira, e regidas pelo regime jurídico de direito privado. Entendemos que a fiscalização isolada, específica de cada contrato desse, não está no espectro de competências desse tribunal, senão adotaríamos aqui um procedimento antieconômico. A exemplo do que faz o TCU, ele não fiscaliza os contratos de mútuo firmados pelo Banco do Brasil, pela Caixa Econômica Federal, especificamente de forma isolada, mas a fiscalização, claro, essa instituição financeira, por fazer parte da administração pública indireta, está sim sujeita à fiscalização desse tribunal, porém em sede de prestação de contas para verificar a regularidade da destinação desses recursos, de um modo geral, a gestão, de um modo geral, quanto à legalidade, legitimidade e economicidade da aplicação desses recursos. Isso não há dúvida, porém, a fiscalização, tal como instituída nesses dois processos, para fiscalizar isoladamente cada contrato de mútuo, entendemos que isso não compete ao tribunal realizar dessa forma, mas em outra esfera, em outra sede. É só esse esclarecimento aqui, mas, com efeito, esta instituição financeira aqui do Estado de Alagoas está sujeita à fiscalização, mas não da forma que foi realizada nestes dois processos. Apenas para acrescentar, doutor Rafael, o contrato de mútuo federatício, assim, para um leigo, né, uma pessoa que não é acostumada com a linguagem jurídica, é um contrato de empréstimo que o banco faz ao cidadão. Muitas vezes o banco faz você imagina o TCU ter que fiscalizar todo o contrato que o Banco do Brasil concede ao cidadão, aos correntistas daquela instituição financeira. Mas eu me rendo aqui não tem como ser diferente, o processo vai ser repassado com vistas ao conselheiro Anselmo para proferir seu voto de vista. Excelência, eu trago para relatar também processo TC de número 6819, acredito que esse está pautado sim. Processo Funcontas, (6819/2019), possui comunidade gestora a Prefeitura Municipal de Jequiá da Praia, possui como responsável a senhora Janine Beltrão Lima Siqueira. Se trata de um processo Funcontas aberto em descumprimento da decisão simples de número 11/2018 do nosso gabinete, em razão de não atendimento à diligência determinada pelo relator, descumprindo assim o que determina o artigo 45 e o artigo 48, inciso 4º, parágrafo 1º da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, Lei Estadual 5.604/94, e nos artigos 203 e 207, inciso 4º do nosso regimento interno, e pelo artigo 3º, inciso 4º da Resolução Normativa de número 01/2003. Em razão do não atendimento às diligências em tempo hábil, a então gestora da Prefeitura Municipal de Jequiá da Praia, exercício 2018, senhora Janine Beltrão Lima Siqueira, foi devidamente notificada através do ofício de número 37/2021 Funcontas, consoante se observa do AR de folhas 31, para que, em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, apresentasse manifestação sobre os fatos descritos no prazo de 5 dias. Em consonância com o sistema interno desta Corte de Contas, nós verificamos que houve atuação de defesa da gestora referente ao objeto desta aplicação de multa,
justificando que não prestou as devidas informações ou documentos em razão de não ter sido possível localizar no arquivo do município os referidos documentos, alegando ainda que houve um equívoco na hora de apresentar a resposta e que, por algum motivo, o setor responsável deixou de informar a negativa da localização e que seria essencial por parte do tribunal demonstrar a existência de má-fé para fins de adequação de alguma penalidade a ser imposta. Encaminhados os autos ao Ministério Público de Contas, foi proferido o parecer de número 2154/2022 pelo doutor procurador Gustavo Henrique de Albuquerque Santos, opinando pela ausência de interesse público a justificar a atuação do Ministério Público no feito. Este é o relatório, senhor presidente. Doutor Rafael, por gentileza. Senhor presidente, em relação a esse caso, eu ressalvo o meu posicionamento pessoal, que é divergente em relação ao posicionamento aqui esboçado pelo doutor Gustavo Santos. Temos internamente entendimentos diferentes em relação à existência ou não de interesse público para a atuação do Ministério Público de Contas. Porém, fazendo essa ressalva do meu entendimento pessoal, eu, em homenagem ao princípio da unicidade do Ministério Público de Contas, eu reitero o parecer do colega no sentido de que inexiste interesse público a justificar a intervenção do Ministério Público de Contas, não adentrando, então, no mérito dos autos. Excelência. Excelência, de uma forma bem resumida, se trata de descumprimento de uma decisão proferida pelo nosso gabinete. A gestora não apresentou a documentação em tempo devido, também não apresentou justificativa no tempo devido. Somente após a abertura do processo de FUNCONTAS, que ela foi notificada para apresentar a defesa, ela traz justificativa pelo não cumprimento da decisão. Eu entendi que essa justificativa extemporânea não retiraria a importância da aplicação de uma multa-sanção, aqui é uma multa-sanção, não é uma multa-correção, de modo que eu estou trazendo voto no sentido de arbitrar a multa no valor de 100 FAUs à senhora Janine Beltrão Lima Siqueira, na qualidade de gestora da Prefeitura Municipal de Jequiá da Praia, exercício financeiro 2018, com fundamento no artigo 45, 48, inciso 4º da Lei 5.604/94, nos artigos 203 e 207, inciso 4º do Regimento Interno da Corte, e nos artigos 1º e 3º, inciso 4º da Resolução Normativa 01/2003, em decorrência, evidentemente, do descumprimento da diligência determinada pelo relator na decisão simples número 11/2018. É como eu estou votando, senhor presidente, senhora conselheira e do outro membro do Ministério Público. Em discussão de votação, como votaria a conselheira Rosa? Acompanho o relator, presidente. Também o acompanho, aprovado. Excelência. Por fim, nós temos para relatar o processo, são processos de aposentadoria, 4 processos de aposentadoria, e eu encaminhei lista para vossas excelências, sendo dividida em dois lotes, um lote com 3 processos físicos, são eles os processos TC 13.359/2019, o processo TC 2359/2018 e o processo TC 14.324/2017. Desses 3 processos, nós estamos votando pelo registro dos atos. Se trata da temática de servidores estabilizados pela Constituição de 1988 e que tiveram o recolhimento para o regime próprio de previdência social, que, no entender da gente, em razão do decurso do tempo, teria se juridicizado.
Com relação ao segundo lote, nós temos o processo TC 11.987/2015, que é o processo no qual nós estamos aplicando a repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, a tese em repercussão geral do número 445 do Supremo Tribunal Federal, haja vista que o processo ingressou no tribunal há mais de 5 anos. Portanto, em todos eles nós estamos votando pelo registro dos atos de aposentadoria, Excelência. Doutor Rafael. Senhor presidente, eu reitero todos os pareceres do Ministério Público de Contas que opinaram pela legalidade dos atos de inativação de servidores e opinando pela concessão do respectivo registro. Em discussão e votação. Doutor Rodrigo, é só uma dúvida quanto aos primeiros processos da aposentadoria dos estabilizados. Eu já fiz essa pergunta dos processos, mas faço até por questão de coerência. Foi verificada alguma mudança, alguma ascensão durante o período que, porventura, essa informação ela possa ser o senhor facilmente verificada nos autos? Não foi verificado porque, no nosso entender, seria fato irrelevante em razão da juridicização, né? Ainda que tenha sido de forma ilegítima, elas teriam se juridicizado em razão do decurso do tempo, né? Você está aplicando também a súmula do STF, isso também? Não. A gente está aplicando a súmula ao processo eletrônico TC 11.987/2015. Só nesse processo? Repercussão geral. Súmula não, a tese, né? Isso. 445, a gente está aplicando ao processo TC 11.987/2015. Só nestes autos? Sim. Eu posso fazer a leitura dos votos. Não, Excelência, só para ficar mesmo consignado, não precisa tanto. Mas se o voto de 2017 a gente tiver ok, aplicando ou não a súmula, ou o tema, a tese fixada, não teria problema. Como votaria a conselheira Rosa? Com o relator, presidente. Também o acompanho. Aprovado, Excelência. Excelência, desse modo, minha pauta para o dia de hoje fica esgotada. Senhor presidente. Pois não, Excelência. Pela ordem, eu gostaria de fazer um registro para fazer uma retificação com relação ao rol da nossa pauta que foi deliberada, porque no processo 13936, na realidade, ele deveria ter sido retirado de pauta porque havia uma incorreção no nome do beneficiário na publicação do diário. Então, eu gostaria de retificar com a retirada de pauta do processo 13936 de 2011. Ok, está aqui consignado. Excelência, eu pergunto, como já deliberamos a respeito, se essa publicação teria algum problema, seria só na publicação ou mesmo no corpo do voto de Vossa Excelência, se mudou completamente o nome, porque mesmo que talvez haja alguma incorreção na publicação do beneficiário, mas se no voto de Vossa Excelência a publicação o nome for o correto, eu acho que, como é defendido
aqui, não haveria um prejuízo para o beneficiário. É só uma sugestão que faça. Nós pedimos para haver uma verificação. Perfeitamente. E em poucos instantes nós traremos esclareceremos essa situação. Okay. Excelência, então eu passo a relatoria. Sim. E a gente, por gentileza, ao final, perfeitamente, sim, agradeço. Obrigada. Excelências, senhora conselheira, senhor conselheiro, ilustre membro do Ministério Público, oficial junto à Corte, eu trago, excelências, aqui primeiramente 5 atos de pessoal que foram encaminhados aos gabinetes de vossas excelências, sendo eles atos de transferência para reserva e de aposentadoria. E trago o meu voto no sentido que façamos as devidas homologações, tendo em vista a correspondência dos atos concessórios com a legislação aplicável. Na época, a possibilidade de verificação, né, da eventual compensação previdenciária, caso se aplique, e o encaminhamento dos documentos originais aos órgãos responsáveis pela sua guarda, com a publicação dos votos para surtir os respectivos efeitos legais. É como, já antecipando o voto, me posicionaria. Desta forma, doutor Rafael, Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente, mais uma vez eu reitero os pareceres do Ministério Público de Contas em todos os processos relatados. Opinamos pela legalidade dos atos de inativação e a concessão do respectivo registro. Em discussão e votação, como votaria a conselheira Rosa? Acompanho Vossa Excelência, presidente. Como votaria o conselheiro Rodrigo? Acompanho o relator, Excelência. Excelência, eu trago processos agora aqui relativos à representação / denúncias, e o primeiro processo que trago é o processo 12.106 de 2019, é um daqueles processos de representação da atual Equatorial com relação ao não cumprimento ou não pagamento das faturas de energia, no caso aqui do município de União dos Palmares, no processo 12.106 de 2019, é aquele tipo de procedimento em que é mandado as informações de forma consolidadas, o nosso setor de protocolo faz as devidas extrações e indica a cada processo o relator do período. Embora o tribunal já tenha um entendimento a respeito, e inclusive pacificado, de que esse tipo de processo ele deva ser arquivado por totalmente não atender em sua totalidade os requisitos para a sua admissibilidade, que seria a identificação correta do gestor e a quantificação daquele valor a pagar, não necessariamente do consumo, mas daquilo que excede o consumo, que pode configurar como acessório e que a qualquer momento pode ser responsabilidade passar essa responsabilidade do gestor para o município indevidamente. Aqui também eu destaco que não tenho um parecer do órgão ministerial, mas, assim, pela natureza da matéria tratada e do entendimento já tido como uniforme aqui nesse tribunal, eu entenderia, doutor Rafael, que Vossa Excelência poderia, achando prudente, fazer a sua manifestação oral a respeito do tema. Em sendo assim, eu trago o voto, como é de praxe que todos nós trazemos, pelo não conhecimento da representação, o encaminhamento de cópia às respectivas prestações de contas e o seu arquivamento conforme entendimento já aqui
da Corte. Doutor Rafael, Vossa Excelência. Senhor presidente, apenas para esclarecimento aqui, um daqueles processos de informação da Equatorial em relação a débitos Deixa eu verificar aqui. É da Equatorial Energia Alagoas. Uhum. Tem aqui pautado 2 processos, o processo 14, pautados por Vossa Excelência, né? Processo 14.480, final 2001, e o processo 8.498 de 2019. No primeiro, são processos que queria esclarecer se são relativos a esses. Não, Excelência, é só o processo 12.106 de 2019. Ah, sim. E aí, como eu disse, não tem um parecer do Ministério Público, mas, como eu fiz do Gustavo também em outra sessão, mesmo constando o parecer escrito do órgão ministerial, tendo em vista a natureza da matéria e do entendimento já consolidado no tribunal, eu trouxe no seguinte sentido, que não haveria, eu entendi que não haveria problema da manifestação oral do Ministério Público a respeito da matéria, mesmo porque os pareceres em todos os processos destinados seriam pela recepção da denúncia, representação e apuração. Mas o Ministério Público também, fazendo parte desse entendimento, acaba aderindo à questão do arquivamento e da juntada desses processos às respectivas prestações de contas para apuração em conjunto. Sim, entendi então essa questão específica. Excelência, eu deixo de me manifestar porque eu não consta aqui a manifestação, o parecer do Ministério Público, e a despeito de, como Vossa Excelência falou aí, de ser viável a sustentação oral aqui, eu deixo de fazer em razão do princípio da independência funcional, que alguns colegas têm entendimento diverso do meu em relação a esses processos, e como eles são os procuradores naturais, eu deixo de me manifestar sob pena de estar aí subvertendo a independência do colega nessa questão, e não há manifestação dele, então o Ministério Público de Contas não se manifesta em relação a esses autos. Excelência, desculpe aqui, acho que eu cometi um equívoco. Aqui no item 4, há um despacho da 4ª PC, mas aqui eu acredito que se adequaria ao que Vossa Excelência falou, desse processo então não poder ser relatado e remetido ao Ministério Público para emissão de parecer. Porque aqui o que consta da manifestação ministerial é que esse processo seria uma cópia de outro relatado, mas, na verdade, o que fora relatado anteriormente dava conta das contas de não pagamentos da fatura de energia do município de União dos Palmares. E dava conta do não pagamento do serviço autônomo de água e esgoto, do SAI de União dos Palmares. E esse processo que nós estamos tratando agora seria da Prefeitura Municipal de União dos Palmares. Em Vossa Excelência, entendendo que não estaria, que prudentemente não gostaria de se manifestar, não teria sentido de nós aqui decidirmos esse processo sem a manifestação ministerial, e eu quero consignar em ato, então, que pela diferença de opinião ministerial, alegando o princípio da
independência funcional dos seus membros, o processo que fica consignado vai ser retirado de pauta e encaminhado ao órgão ministerial para sua manifestação por escrito. Acredito que até instaurando uma nova forma dos procedimentos serem deliberados por esta Câmara nesse sentido, que fica consignado em ata. Excelência, sendo assim, eu passo ao processo 14.480 de 2021. É um processo advindo da Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda, em que há informação aqui relacionada ao gestor do município de Matriz de Camaragibe do exercício financeiro de 2021, que após a auditoria interna daquele órgão, constatou, por meio dos demonstrativos de informações previdenciárias e repasses, constante do respectivo relatório, as seguintes pendências de parcelas vencidas e não pagas até 22 de junho de 2021. Seria o acordo de parcelamento 1914 de 2013, cujo montante consolidado seria de R$ 9.500.000, estou arredondando, com vencimento último em fevereiro de 2021. O acordo de parcelamento 1915 de 2013, com um valor consolidado de R$ 98.000, com vencimento a 30 de agosto de 2018, com o parcelamento 1916 de 2013, com valor consolidado de R$ 563.000, com vencimento em 30 de agosto de 2018, parcelamento 1917 de 2013, com vencimento último em fevereiro de 2021, do qual não há informações que possamos especificar o quantitativo nos autos, e além o parcelamento 2271 de 2013, cujo valor é da ordem de R$ 2.500.000, com vencimento último em 2018. Com o objetivo de verificar essa situação, foram feitas várias comunicações ao gestor e estas não foram respondidas. O Ministério Público se manifestou através do parecer 2864 de 2021 e esse é o relatório. Excelências, com a palavra o órgão ministerial. Excelência, esse processo versa sobre uma denúncia que noticia a existência de um acordo de parcelamento e confissão de débito para regularização aí junto à Previdência Social dos servidores públicos do município de Matriz do Camaragibe. E houve, após a celebração desse acordo de parcelamento e confissão de débito, o município deixou de honrá-lo e pagar algumas parcelas. Então, trata-se de uma ilegalidade grave e eu reitero aqui o parecer ministerial que opinou pelo recebimento, pela admissibilidade e processamento da denúncia. Excelências, peço licença para saltar a questão da competência, tendo em vista que aí o município, o gestor, é jurisdicionado dessa corte, e quanto à questão da admissibilidade, as informações que foram dadas, objetivamente aí estão conforme os normativos desta Corte de Contas e, de fato, há aí várias confissões de dívida do ente estadual em que, aparentemente, esses recursos eles não foram migrados
participar do seu sistema previdenciário, ou seja, parcelamento do próprio ente com o seu regime próprio de previdência. Realmente, entendo que essa situação é muito grave e ela deve ser motivo de apuração a respeito, tendo em vista que a confissão de dívida, os seus parcelamentos não foram honrados, inclusive no prazo máximo final de vencimento. E sendo assim, eu entendo que nós devamos recepcionar esta representação, fazer as operações de praxe, citar o gestor para que se manifeste a respeito e demais situações da praxe normal quando esse tipo de procedimento. Esse seria o meu voto, Excelências. Em discussão e votação. Excelência. Por não, Excelência. Poderia deixar passar. Nosso gabinete tem um entendimento específico e ora é acompanhado pelo gabinete da conselheira Rosa, que inclusive pediu vista do último processo relatado pelo conselheiro Alberto, e me parece que o processo foi afetado ao plenário, né? A conselheira Rosa está formando sua opinião sobre a questão da abertura desses processos como representação. Nosso gabinete pontua que, por uma questão de economia processual, por uma questão de otimização dos procedimentos, por uma questão de racionalização dos procedimentos também, em princípio, não faria muito sentido determinar a abertura de uma apuração para apurar o que já está apurado, né? Nós temos um relatório conclusivo do Ministério da Previdência, antigo Ministério da Previdência. Nós temos informações sobre quanto ao descumprimento do termo de parcelamento, de forma muito clara, muito objetiva. E eu sempre fiquei me perguntando por que a gente determina a investigação de algo que já está investigado, né? Na minha cabeça entra como uma necessidade de convalidação dessas provas para fins de julgamento, e o procedimento que a gente tem, em razão da inexistência de qualquer outro procedimento formal previsto no nosso regimento interno, na lei orgânica, e que vem sendo utilizado, no meu ponto de vista, de uma forma equivocada como procedimento ordinário, procedimento geral de apuração no Tribunal de Contas, tem sido processo de representação. O processo de representação é um processo mais garantista, como a gente sabe, um processo mais demorado, é um processo que tem inúmeras fases. Da última vez que eu contei, eram 7 fases, né? 5 a 7 fases, processo de representação, que culmina na abertura de um processo, a realização de uma investigação, para somente ao final a gente trazer esse relatório para julgamento. Esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto, e aí eu questiono, porque eu gostaria muito de acompanhar a Sua Excelência, quais são os efeitos práticos dessa representação. Queria saber quais são os efeitos práticos, ainda que a gente venha ao final, efeitos práticos do ponto de vista técnico, do controle externo, não do ponto de vista político, mas do ponto de vista técnico. Quais seriam os efeitos caso a gente venha constatar que o gestor, em algum momento, atrasou no repasse dos recursos para o regime previdenciário próprio, atrasou, melhor dizendo, o cumprimento daquele termo de parcelamento, que eu concordo com todos vocês, eu não estou minimizando a gravidade. Gravidade do ponto de vista da responsabilidade fiscal, gravidade do ponto de vista atuarial,
Gravidade do ponto de vista previdenciária, não é? E que precisa ser corrigida, mas eu queria saber, com a abertura desse processo de representação, qual seria o efeito prático, até para que a gente possa customizar uma decisão que possa corrigir algo que a gente não sabe nem se já foi corrigido, em razão do decurso do tempo, né? Ou então fazer a avaliação adequada